resultado sistêmico nesse nosso esquenta, enquanto faltam alguns minutinhos para a gente começar. Resultado sistêmico 13. Quais municípios, resultado sistêmico 13? Serviços integrados de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, ofertados no município, uma lei e um decreto que estão lá apontados para nós, implementarmos o município. Quem já está trabalhando, ou apontou que vai trabalhar, ou já comprovou, vai comprovar o resultado sistêmico 13. Deixa eu ver quem está colocando. Até agora ninguém colocou. Vamos ver se alguém vai colocar que está trabalhando no resultado 13. Lembrando que houve uma simplificação, né? E que é possível, inclusive, fazer um curso, né? Curso Infância Protegida, que faz parte da segunda comprovação, do 13.2, do resultado 13, que daqui a pouco vai ser mostrado em detalhes, tá bom? Não vou dar spoiler. Ou já estou dando spoiler, né? Mas tá bom. Olha, a Vânia de Cuiabá está dizendo que o município de Cuiabá está trabalhando, resultado 13. A Marlene, articuladora de Augustinópolis, dizendo que já até comprovou o resultado 13, tá tudo certo, ela tá tranquila com o resultado 13. Que mais? Deixa eu ver qual é o outro resultado que a gente tem para apresentar, para falar hoje, para perguntar se vocês estão fazendo. Resultado 14, muito interessante ser trabalhado no município, e como eu digo, já realizado com toda certeza essas ações do 14.2, as notificações do Viva Sinam, super importantes também. Resultado 14, gente, quem já trabalhou, está trabalhando. Para quem perdeu, dei dicas super preciosas também de como implementar o resultado sistêmico 14, que é tranquilo, é ótimo de comprovar. Inclusive, eu dei a dica, né? É possível comprovar hoje o resultado sistêmico. Basta preencher os 2 relatórios com o que o município já apresentou, já trabalhou, né, de ações de comunicação e sensibilização sobre 2 temas, né? Um relatório sobre prevenção ao trabalho infantil e o outro sobre prevenção à violência sexual contra criança e adolescente no município. E os municípios já fazem essas ações. Só colocar isso em 2 relatórios e também descer as notificações do sistema Viva Sinam e incluir na PCJ. Quer dizer, tranquilíssimo, mas eu não vou antecipar o que os nossos oficiais especialistas vão dizer. Tá, Maria das Virgens, lá de Santa Luzia do Paruá, 14, sim, a Vânia também, todos, né, Vânia? Todos de proteção que o Cuiabá está implementando, que coisa boa. Antônia também já, Francisca, Paranatinga, está tudo pronto, Paragominas está tudo ok, Colina do Tocantins está tudo ok. Resumindo, estou gostando de ver. Olha só para terminar, estou só esperando o ok também, nesse momento 65 pessoas, que coisa boa, né? Tem mais só 3 resultados, deixa eu perguntar de uma vez só, então. Não, vou perguntar só mais um e os outros vou perguntar para quem está atento. Quem município que resolveu trabalhar, que apontou o resultado 15, pode dizer aí, resultado 15, coloca assim, qual que é o resultado 15? Serviço de atendimento socioeducativo em meio aberto disponível no município e alimentando cadastros nacionais. Até porque, tem gente dizendo aí que já está trabalhando, Santa Luzia do Paruá, Marapanim, olha só, Ângelo e Débora, os municípios estão trabalhando os resultados sistêmicos de proteção, estão fazendo um esquenta aqui com eles, olha, Cuiabá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vou perguntar dos resultados 16 e do resultado 17 quem decidiu trabalhar eles, porque vocês já sabem, né? O 16 e o 17 são resultados obrigatórios. Tem que ser trabalhados por todos os municípios. Então, claro que vocês direcionaram, que estão trabalhando, já até comprovaram esses resultados. 10 horas e 12 minutos, dia 29 de maio de 2020, 69 pessoas online, 69 acessos nesse momento. A gente está muito feliz de iniciar uma aula extra, reforçando conhecimentos, ampliando possibilidades nos resultados sistêmicos e ações, assuntos de proteção no selo Unicef. Então, eu queria convidar para fazer o nosso início, né, esse nosso momento inicial, nossa querida Débora Madeira, chefe do escritório de Manaus, oficial também de proteção do Unicef, e o nosso querido Ângelo, para darem uma palavra inicial. Débora, acho que começa com você, não é isso? Bom dia, conseguem todos me ouvir? Estão ouvindo bem aqui? Conseguimos ouvir muito bem, Débora. Obrigada. Eu não vou ligar o vídeo porque eu tô em casa e minha internet aqui desde uns 3 dias para cá anda meio fraca.
Então, eu espero que todos estejam me ouvindo. Muito bom dia para esse grupo, já temos 68 pessoas. Muito bom dia, muito obrigada pela participação de todos, de todas. Hoje a ideia aqui é mesmo conversar com vocês, saber como vocês estão indo nos resultados sistêmicos de proteção, né? Eu não quero ficar falando mal, mas sem dúvida é o grupo mais importante, é o grupo de proteção, né? É o grupo que a gente defende assim com unhas e dentes. Então, a ideia, como eu disse, é que a gente vá resultado por resultado, para saber quais são as dúvidas que vocês estão tendo para poder cumprir as tarefas, se vocês estão com alguma dificuldade de compreender algum indicador, se vocês estão com dificuldade em alguma atividade. A ideia aqui, na verdade, é tirar dúvidas. Essa aqui é o grande objetivo desse nosso encontro. O Ângelo está aqui comigo, o Ângelo é um especialista em proteção, trabalha ali em Belém, nós dois trabalhamos no território amazônico, então Ângelo está aqui conosco também. Nós temos uma pequena apresentação para fazer para vocês, só para resumir, para relembrar a vocês quais são os resultados sistêmicos dos quais estamos a falar. Vamos falar dos resultados 9, 13, 14, 16, vamos falar de todos esses resultados com os seus detalhes e vocês vão poder perguntar, caso tenham alguma dúvida, ou caso queiram até partilhar uma boa prática. Olha, eu consegui isso, vocês estão com dúvida, mas olha, eu consegui, eu fiz assim, assim, assim. Então, aqui a ideia, na verdade, é mais um bate-papo do que uma aula propriamente dita, porque todas essas sessões, que podemos dizer que foram sessões de aprendizagem, assim, formais, onde estávamos a explicar as coisas, já passou. Agora vocês estão como pessoas já especialistas na área, vocês sabem tudo sobre o selo e estamos apenas para vos apoiar caso vocês tenham uma dúvida ou outra. Então eu queria pedir que Ângelo falasse também um bom dia e logo depois pedir ao Edgar que pudesse colocar a nossa apresentação, pode ser? Maravilha! Estamos só aguardando o Ângelo. Ângelo, você nos ouve? Não estamos conseguindo te ver nem ouvir. Enquanto isso, cumprimentamos 71 acessos, 71 pessoas acessando nesse momento. Cadê quem está de câmera? Cadê o tchauzinho? Cadê o tchauzinho quem está de câmera? 71 pessoas acessando nesse momento. A gente está numa aula extra, a gente está num reforço, como Débora, né, acabou de apontar no gestacionamento. Vocês me ouvem agora? Agora sim, Ângelo, bom dia. Desculpa, eu tô tendo problema com esse microfone. Vocês conseguem me ver? Conseguimos ver e ouvir muito bem. Que bom. É que eu tô tendo problema com o microfone, eu coloquei o fone de ouvido. Bom dia, eu sou Ângelo Damas, eu sou oficial de proteção e educação aqui em Belém e que dou também esse suporte para o território amazônico, junto com a Débora, que é a nossa chefe do escritório de Manaus e também a responsável pela proteção do território amazônico. E é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, contribuir nessa sessão especialmente. E como a Débora disse, o nosso sentido é apoiar vocês, saber quais são as dúvidas de vocês nesse momento, e, para além disso, ouvir as experiências que vocês estão fazendo, porque as outras sessões que a gente teve, especialmente na área de proteção, elas foram muito mais formais, foram muito mais transmissão do conteúdo e, obviamente, construção desse conteúdo junto com vocês, só que hoje é um momento da gente fazer isso de maneira muito mais interativa, muito mais vocês falando as experiências que vocês estão realizando aí nos municípios, tirando as dúvidas com a gente, e para que vocês consigam, de fato, alcançar esse selo Unicef. Então, a gente está aqui junto com vocês, é um prazer estar
ver vocês aqui, agradecer a presença. Eu vejo que tem algumas pessoas que eu já tive em contato. Então, contem conosco nesse dia de hoje, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, viu? Bom dia para vocês. Bom dia, Ângelo. Então, vamos colocar a nossa tela na tela. Rever os estados sistêmicos de proteção. Tivemos uma pequena interferência técnica. Na minha tela, a Erlane não está aparecendo, está só aparecendo a apresentação ADM, mas a tela em si não está aparecendo. Se para os demais estiver aparecendo, olha, apareceu o Ângelo. Coloca aí de novo, Erlane, por gentileza. Interferências técnicas, normal, é desafiante. Apareceu, prontinho, só projetar. Obrigado, querido Ângelo. Perfeito. Na verdade, se você quiser começar abrindo, Débora, na verdade, esse sexto ciclo de capacitação e a pandemia, eu acho que a gente poderia passar já para o próximo slide, especificamente, que esse daqui é sobre a abertura do sexto ciclo, e especialmente, que a gente vai trabalhar hoje, nesse comecinho, um pouquinho sobre essa questão da pandemia, que foi o que foi trazido, tanto pelo vídeo da Débora, eu não sei se vocês lembram, especificamente nos dois vídeos que a gente trabalhou, um era especificamente sobre ações que vocês poderiam realizar nesse momento de pandemia, e o outro sobre os documentos comprobatórios que vocês precisam entregar dentro de cada resultado sistêmico. Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre essa articulação do sistema de garantia de direitos dentro do momento da pandemia. É muito importante. Então, é o segundo slide. Você quer que eu tente projetar daqui, Edgar? Pode ser também, Ângelo. Aqui, na verdade, a Erlane está projetando também para a gente, mas pode ser Tá. também. E aí você vai comandando. Não, é o segundo slide, na verdade. Pode colocar o segundo slide, por favor, Elane? Isso, esse daí. Isso, então, são as dicas de proteção para crianças e adolescentes no contexto da pandemia do Covid-19. Então, se você quiser falar um pouquinho, Débora, que foi sobre o seu vídeo naquele momento. Ok, obrigada, Ângelo. Bom, a ideia, na verdade, conseguem me ouvir? Conseguimos. Acho que sim, né? A ideia, na verdade, é que sempre temos que levar em conta primeiro quais são os desafios que temos colocados diante de nós perante ao Covid, né? Quando pensamos sobre a pandemia, pensamos em, claro, resguardar a nossa vida, mas temos que pensar em como proteger a vida das crianças e dos adolescentes. Não só a vida per si, mas também tudo que está em torno dela. Como é que podemos protegê-las contra a violência, como é que podemos protegê-la contra o estresse. É claro, não vamos conseguir evitar o estresse, mas podemos minimizar o impacto desse estresse. É preciso que
que a gente lembre o cometimento e o engajamento de todos nisso. Não podemos deixar ninguém de fora no assunto de proteção dessas crianças e dos adolescentes. Precisamos estar sempre lembrando de reafirmar para nós e para os outros, né, os compromissos que assinamos como país, como estados, como municípios, e os compromissos que temos como pessoas, né, como indivíduos na proteção dessas crianças e desses adolescentes. Como é que nós podemos também engajar essas crianças, esses adolescentes nesse processo de diálogo para saber como é que está a situação deles, né? E como podemos informar corretamente as crianças sobre o sistema de denúncias, e se não puderem denunciar, o que fazemos? Como é que podemos fazer com que os serviços alcancem e protejam realmente essas crianças? Qual é o papel dos conselhos tutelares, dos CRAs, dos CREAs? O papel de cada um realmente é fundamental, né? E também, é claro, lembrando que quando falamos de proteção, estamos a falar também da educação. Qual é o papel da educação nisso tudo, nesse momento em que a criança está fora da escola? Então, como é que podemos realmente assegurar que vamos ter uma rede de proteção, como chamamos, para que, mesmo que um pedacinho da rede não esteja a funcionar muito bem, mas como é que essa rede vai se manter equilibrada e estar o tempo inteiro a proteger a criança e o adolescente, né? Precisamos sempre lembrar que a pandemia traz muitos problemas, está trazendo muitos problemas. Muitos documentos estão sendo lançados nas últimas semanas sobre o impacto da pandemia e do isolamento no aumento da violência contra a criança, não só a violência psicológica, mas a violência física, o abuso sexual que as meninas podem estar a sofrer também provavelmente tem aumentado. Então, tudo isso é muito importante para nós garantirmos que essas crianças estejam protegidas contra todas as pessoas que tenham alguma intenção de se aproveitar da pandemia para poder intentar os seus objetivos de violar e de violentar essas crianças. É sempre muito importante, nós temos falado sempre em todos os momentos que podemos, que a pandemia não é uma justificativa, não é e não pode ser uma justificativa para que atos de violência contra crianças e adolescentes ocorram, porque já aconteciam antes, e a rede de proteção já existia antes, né? E é sempre importante lembrar que essa rede de proteção também ficou fragilizada no âmbito da pandemia. Muitos serviços que antes eram muito rápidos de acessar, agora ficam mais difíceis, porque as próprias pessoas, os próprios membros da rede, alguns acabaram sendo infectados, outros tiveram que migrar, outros estão com medo dentro de casa. Então, poucas estruturas estão a funcionar. Então, é muito importante que essa rede de proteção esteja ali, muito firme, mesmo que com uma célula ou outra um pouco mais deficiente nesse momento, mas é muito importante que essa rede de proteção esteja muito firme. Ângelo? Exato. E dentro disso que a Débora coloca, pode passar para o próximo slide, Irlane, por favor. Dentro disso que a Débora coloca, a gente pode observar como que o sistema de garantia de direitos, ele precisa se articular e continuar se articulando nesse momento da pandemia, a partir da perspectiva de vocês, o trabalho no território, do que vocês estão desenvolvendo em cada município. Vocês conseguem passar para o próximo slide? Acho que a gente está tendo um pequeno delay. E assim, eu vou tentar, Irlane, projetar por aqui, tá bem? Eu estou com a apresentação prontinha. Eu acho que eu posso tentar projetar, Edgar, que aí eu fico... Isso. E aí, é só clicar em apresentar agora, né? Pode usar a tela inteira.
E É a tela inteira que apresenta, né? isso, pode ser a tela inteira ou uma guia, mas melhor usar a tela inteira, que aí o que estiver aparecendo na sua tela é o que está aparecendo para todo mundo. Tá. Se não, já estou aqui também na agulha também. Ó, tá aparecendo para gente. Tá aparecendo? Aparecendo. Pronto. Começaram a aparecer os slides. Obrigado, Ângelo. Imagina. Então, quando vocês observam, a gente pode observar aqui como que esse sistema de garantia de direitos, ele precisa continuar se articulando nesse momento. A gente trouxe esse desenho lá naquele quarto ciclo de capacitação do seu Unicef para vocês, naquele momento que foi especificamente sobre proteção, que foi realizado em abril do ano passado. Então, na verdade, a gente trabalhou com vocês como que Conselho Tutelar, os CRAS, os CREAS, todas as polícias, Secretaria Municipal de Assistência Social, Ministério Público, Política de Programa Socioeducativo, Defensoria Pública, todas essas políticas, serviços, órgãos que estão aqui representados, como que eles vão continuar se articulando nesse momento de pandemia para continuar defendendo os direitos de crianças e adolescentes, permitindo os canais de denúncias e olhando para essa proteção integral de crianças e adolescentes. E aí a gente precisa sempre ter esse olhar integrado e como essas chaves vão rodando, tem que sempre ser um sistema integrado, funcionando integradamente para que a gente tenha a proteção integral de crianças e adolescentes, que é o nosso objetivo, que é a nossa meta, articuladamente, não somente do Unicef, mas dos municípios, e como colocado dentro da nossa política em âmbito nacional, que desce para o âmbito estadual e âmbito municipal. Então, é importante que a gente tenha sempre esse olhar de como todos esses atores aqui, todas essas políticas, todos esses serviços, como eles se articulam dentro do município de vocês, para que a gente continue provendo, principalmente dentro desse momento de pandemia, a continuidade dos serviços e a continuidade da proteção de crianças e adolescentes. A gente tem aqui, dentro da proteção de crianças e adolescentes em tempos de pandemia, o que a Débora falou mais especificamente. Se você quiser só reforçar cada um deles, Débora, que aí a gente entra nos resultados sistêmicos. Ok, então acho que já falamos bem sobre o funcionamento. Sim. Consegue ouvir-me? Consigo, ok. Sim. Então, já falamos, eu e o Ângelo, sobre o funcionamento adequado desse sistema de garantia de direitos, né? Quando falamos em adequado, temos que lembrar também que, em caso de epidemia, em qualquer caso, na verdade, de emergência. No caso, estamos numa pandemia, estamos num período de emergência, né? Então, em qualquer uma dessas situações de emergência, o funcionamento, ele sempre é balançado, ele sempre acaba sofrendo em algum ponto. Então, o que temos que garantir é que, ao máximo possível, todas as células funcionem. Elas podem não estar a funcionar a 100% cada célula, mas é melhor que ela funcione a 30% ou 40% do que ela parar completamente. Então, quando falamos em funcionamento adequado em sistemas de emergência, estamos a falar que pelo menos cada componente desse sistema de garantia de direitos esteja funcionando, mesmo que ele não esteja 100%, como é o caso atual, no qual estamos na pandemia, né? Mas, pelo menos, ele tem que estar funcionando, ele não pode parar, porque senão fica ali um pouco complicado manter essa balança e esse equilíbrio desse sistema e de garantir os direitos realmente das crianças e dos adolescentes. Um outro ponto importante é a oferta e o acesso. Uma coisa é oferta, outra coisa é ter acesso, né? Dos serviços de apoio psicossocial para crianças, adolescentes e famílias. E por que a gente está incluindo famílias? Porque, na verdade, as famílias precisam ter esse apoio psicossocial para que elas também não sejam afetadas e não descontem
né? Não vão atrás de a criança ou o adolescente não vire uma válvula de escape ao estresse, à depressão, às angústias dos adultos, né? Então é muito importante que ele esteja, esse apoio psicossocial seja ofertado pelos serviços públicos, mas também as pessoas tenham acesso. Então, é preciso, as pessoas para terem acesso, elas precisam ser informadas sobre o serviço, porque o serviço pode estar lá, pode existir, mas ninguém sabe que existe. Então, além da oferta, é preciso que as pessoas tenham acesso, recebam informação adequada de como, onde e quando esse serviço está sendo ofertado. Esse serviço deve ser especializado, não é qualquer pessoa que goste de psicologia, por exemplo, que pode estar dando esse serviço. E esse serviço deve também ser especializado em relação às crianças, os adolescentes e os adultos. Não é qualquer profissional que vai trabalhar com esses 3 nichos diferentes com a mesma qualidade. Então, é muito importante que esses serviços existam, estejam ali presentes e que toda a população de crianças, adolescentes e as famílias tenham informação sobre ele e que sejam serviços de qualidade. E depois, como já falamos também, tanto eu como o Ângelo, é o reforço no trabalho de prevenção contra todas as formas de violência. É preciso que as pessoas tenham informação de que a violência, de que a pandemia não é uma justificativa para o aumento da violência, de que não é porque eu estou estressada em casa, que eu posso perpetrar mais violência às crianças e adolescentes. É preciso um reforço no trabalho de prevenção, é preciso que haja realmente uma monitoria e também, é claro, os canais de denúncia e os fluxos de resposta, porque se os adultos, se as crianças, se os adolescentes não conhecerem os canais de denúncia, eles não vão denunciar. É preciso que realmente essa informação esteja para todos. Eu tenho visto alguns anúncios de algumas lojas, algumas lojas comerciais na televisão sobre abrindo canais de denúncia, que eu acho assim realmente fantástico, onde eles estão abrindo os canais de denúncia e estão informando nesses canais de denúncia como que as pessoas podem fazer a denúncia correta, como que as pessoas podem realmente usar esses canais de uma maneira confidencial e terem a resposta, porque não basta denunciar, é preciso ter uma resposta. E o fluxo de resposta, voltamos de novo lá para o primeiro, que é o funcionamento de um sistema adequado de garantia de direitos. E não, eu não posso ter uma resposta se a minha rede de proteção, se o meu sistema não está funcionando bem. Então, eu preciso realmente, é preciso que vocês todos, vocês são pessoas extremamente importantes nos vossos municípios, vocês estão aí, vocês sabem como que as coisas acontecem aí, e é preciso que vocês, se pudessem até fazer um desenho, só para vocês mesmos, né, e podem depois até, se quiserem, partilhar conosco, um desenho de como é que cada um desses 4 pedaços está funcionando. O meu sistema de garantia de direitos, tudo está funcionando, ou esse aqui está funcionando 20%, esse não, manteve-se 80%. Como é que mais ou menos vocês poderiam fazer um desenho com esse sistema de garantia de direitos? Se vocês podem também nos informar se esse apoio psicossocial está sendo divulgado e está sendo oferecido para essas crianças, adolescentes e suas famílias, como que não só o governo, não só o município, mas a sociedade civil e a população em geral, como que está sendo feito esse reforço no trabalho de prevenção, e se realmente os canais de denúncia estão funcionando, e se o fluxo de resposta está realmente indo lá no sistema de garantia de direitos para responder adequadamente a essas denúncias. Então, se vocês tiverem vontade e acharem interessante, olha, o tema da proteção é o tema mais bonito, eu já disse para vocês lá no início, quando eu dei bom dia, né? É o tema mais bonito, porque ele entra tudo, na verdade, né? É tão integrado, é tão bonito trabalhar com todas essas componentes juntas, e se vocês tiverem interesse em fazer esse desenho no seu município,
município. Um desenho mesmo, num papel A4, fazer o seu desenho e ver ali o que está funcionando bem, o que está meio, está precisando de uma muleta, onde é que podemos melhorar isso, onde é que podemos melhorar aquilo. Seria interessante para mim, para o Ângelo e para os outros colegas da proteção que trabalham conosco, olhar isso e vermos como é que está a situação nos vossos municípios. Ângelo? Ângelo, desculpe, querido, é que não estamos te ouvindo o microfone, tá bom? Agora sim, Agora Ângelo. você. Agora vocês me ouvem. Então, de Agora. fato, é o que a Débora disse, e é nesse momento de pandemia o que a gente está focando nessas ações de trabalho junto com vocês, para além do seu Unicef, que vocês tenham esse olhar dentro desses 4 pilares que a Débora colocou, e que é muito importante, partilhem conosco essas experiências, como a Débora colocou, que é de fato um caminho por onde a gente está seguindo, e a gente apoia vocês também nessa caminhada de proteção de crianças e adolescentes. E aí agora, a gente entrando nas comprovações das ações de proteção especificamente, a partir do 6º ciclo de capacitação, que foi o que foi apresentado para vocês até esse momento, como vocês sabem, a gente tem 9 resultados sistêmicos de proteção especificamente, que é o registro civil de nascimento assegurado a todas as crianças e adolescentes, aqui especificamente a gente tem o registro civil de nascimento indígena, programas e políticas de inclusão social de famílias vulneráveis no município, a estratégia de promoção da igualdade racial implementada na rede escolar municipal, o Sistema Único de Assistência Social oferecido no seu município, esse resultado aqui, Sistêmico 11, que também foi simplificado para a comprovação de vocês, e vocês precisam observar isso, a gente não trabalhou na última capacitação, mas é importante que vocês observem que o resultado do Sistêmico 11 foi simplificado. O 13, Serviços Integrados de Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. O 14, Situações de Violência e Trabalho Infantil Prevenidas e Notificadas no município. O 15, que é sobre o sócio-educativo em meio aberto disponíveis no município alimentando os cadastros nacionais. O 16, que é o nosso resultado sistêmico obrigatório, que é o resultado sistêmico sobre o direito à vida, que é a proteção de adolescentes contra a violência implementadas no município. E o 17, especificamente, que é sobre o mecanismo de escuta e participação da sociedade, especialmente de crianças e adolescentes, na elaboração e controle social de políticas públicas institucionalizadas, que tem ali toda essa correlação também com a questão de adolescentes, com a área de adolescentes. E aí, quando a gente entra no resultado sistêmico 16, que é o resultado sistêmico sobre o direito à vida, que é o resultado sistêmico sobre ações que vocês estão realizando em relação ao direito à vida. E qual que é a importância dele? É especialmente que vocês tenham esse olhar sobre ações que vocês estão realizando no seu município para prevenir a violência de adolescentes. E esse resultado sistêmico, ele foi simplificado dentro dos critérios de comprovação. Antes de entrar nos critérios de comprovação, eu queria passar um pouquinho para a Débora, se ela quiser entrar um pouquinho sobre a importância desse resultado sistêmico, sobre essa questão do direito à vida e como que é importante para os municípios que eles comprovem todas essas ações de prevenção da violência contra adolescentes. Débora? Eu acho que pode seguir, Ângelo, pode seguir. Pode seguir? Pode, tá. Pode. Perfeito. Então, aqui no resultado sistêmico 16, a gente tem toda essa questão especificamente sobre o direito à vida, sobre como que a gente previne as violências contra adolescentes dentro dos municípios de vocês. A gente sabe que esse resultado sistêmico ele é obrigatório. E grande parte dos municípios dentro do seu Unicef,
ainda não comprovou, mas o não comprovar não significa que vocês não estão fazendo ações dentro do município de vocês. Eu tenho certeza que os municípios de vocês, eles realizam ações para prevenir a violência contra adolescentes. Em algum âmbito da administração pública de vocês estão realizando ações para prevenir a violência contra adolescentes. Então, é importante que vocês tenham esse olhar de como que vocês vão mostrar isso para a gente e vão conseguir comprovar todo esse esforço que vocês têm no âmbito municipal. E teve uma simplificação desse resultado sistêmico para facilitar o trabalho, para facilitar a comprovação de vocês. Então, nesse momento, esse resultado sistêmico 16, que é obrigatório, vocês precisam entregar os documentos relativos a pelo menos um critério de comprovação para pontuação. Então, o que significa? É o relato da Assembleia do CMDCA, que analisou e discutiu coletivamente os números e causas de violência sofridas pelos adolescentes, no 16.1, que é aqui, que se baseia em todo aquele diagnóstico municipal sobre as causas de mortes de adolescentes por causas externas, identificando os casos de homicídios, suicídios e acidentes. Esse se mantém, esse é um dos critérios de comprovação e um dos documentos comprobatórios, que é o relato da Assembleia analisando isso. Ou vocês podem submeter um formulário do Unicef para colocar esses outros 3 critérios de comprovação aqui. Iniciativas locais para reduzir a morte de adolescentes, realizações de ações para informar a comunidade, realizar ações de informações, comunicação e mobilização social. Esses 3 critérios de comprovação, eles foram substituídos pela submissão de um formulário disponível pelo Unicef. E o último, a criação de um fórum permanente de coordenação e discussão, que acontece dentro do âmbito do CMDCA. Então, para a comprovação desse resultado sistêmico, vocês possuem 3 opções. A primeira, o relato da CMDCA sobre a análise desse diagnóstico de mortes de adolescentes dentro dos municípios de vocês por causas externas. O segundo, o formulário do Unicef, relatando todas as ações de mobilização para a prevenção de violência contra adolescentes. E o terceiro, a terceira possibilidade, a ata de criação desse fórum no âmbito do CMDCA para a discussão desse tema dos homicídios de adolescentes e prevenção da violência contra adolescentes. Vocês têm 3 opções de comprovação. Qualquer dessas 3 que vocês submetam, vocês já pontuam dentro desse resultado sistêmico obrigatório. Então, agora, ele ficou mais simples para a comprovação. Então, isso que é importante que vocês saibam. Então, aqui que a gente coloca, o relatório 16.1 não mudou, o 16.2, o mesmo formulário para comprovar, e também a possibilidade, também outro documento comprobatório, caso essa reunião tenha ocorrido no CMDCA, a ata da reunião será considerada como documento comprobatório. Então, a gente tem essas opções, mas são essas 3 opções que vocês têm dentro desse resultado sistêmico 16. Se você quiser complementar alguma coisa, Débora, dentro desse... Eu acho que talvez depois esperarmos para vermos se as pessoas têm alguma dúvida, né? São apenas 2 ações de validação, e a Ângelo já explicou sobre os formulários, então acho que vamos passar para o outro, que é para a gente não ficar, na verdade, numa aula de novo, né? Eu acho que temos que passar pelos resultados rapidamente e ver quais são aqueles onde os colegas estão tendo maior dificuldade e como tirar as dúvidas, tá bom? Tá, perfeito. Então, eu vou passar por todos e aí a gente entra rapidamente, a gente entra junto com eles. A gente tem aqui o resultado sistêmico 9, que vocês, para efeito de pontuação no resultado sistêmico 9, será suficiente a entrega dos documentos relativos a pelo menos um critério de comprovação. No 9.1, o que vocês precisam fazer? Ou vocês vão entregar a jornada pedagógica dos relações raciais, que é o Indique para as Relações Raciais, ou uma das 5 atividades da coleção das relações raciais, ou um programa de formação continuada sobre a temática com a lista de presença da formação continuada e a assinatura dos educadores. Isso pode ser feito de forma online, e quando vocês realizaram lá o Indique
da educação infantil, na área de educação, talvez vocês já tenham realizado das relações raciais, porque eles são cadernos que vêm juntos. Então, talvez uma dessas atividades vocês já tenham realizado no seu município. Então, é importante ver isso. E qual que é a importância desse resultado sistêmico? É a promoção da igualdade racial, que principalmente dentro da nossa Amazônia, com questões indígenas, questões afrodescendentes, quilombolas, a gente tem toda uma importância dessa promoção da igualdade racial implementada dentro da rede do município, e principalmente na rede escolar municipal. Quando a gente olha o 9.2, vocês podem fazer ou um plano local pelo fim do racismo, ou um vídeo de 2,30 minutos, produzido pelo município em articulação com o NUCA, no contexto da campanha. Então, vocês podem fazer um vídeo de 2,30 minutos com os adolescentes do NUCA, falando sobre essa questão pelo fim do racismo, ou se vocês preferirem seguir por um plano local pelo fim do racismo, que seu município já está fazendo nesse momento, vocês podem seguir por esse plano local pelo fim do racismo, no 9.2. No 13, que é os serviços integrados a crianças e adolescentes vítimas de testemunhas no seu município, é sobre a implementação da Lei 13.431, que é a lei sobre a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência. O que vocês precisam fazer nesse resultado sistêmico? São 3 coisas, especificamente. Vocês vão colocar aqui, não houve alterações, só houve alterações aqui no 13.2. Vocês vão colocar todas as ações que vocês tiveram no 13.1 para a implementação dessa lei. A gente sabe que para a implementação dessa lei não basta um município. Tem um município, tem articulação com o Poder Judiciário, tem articulação com a esfera estadual. Então, vocês vão postar todos os esforços que vocês tiveram, tanto para a implementação da lei, como para o estabelecimento do fluxo integrado de atendimento de crianças e adolescentes. Vocês seguem nessas 2 linhas, e vocês vão reportar para a gente isso até onde vocês conseguiram chegar dentro do município de vocês, no trabalho de articulação. E no 13.2, vocês também podem fazer um curso fornecido uma ação de capacitação e formação fornecido pela Universidade do Ceará, que foi aí uma alteração. Vocês tinham que capacitar colaboradores e agora a gente ofereceu um curso online da Universidade do Ceará, especificamente para que vocês trabalhem toda essa questão do serviço integrado a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência ofertados no município de vocês. Então, são essas 3 coisas que vocês precisam dizer. Até onde vocês conseguiram chegar dentro da implementação dessa lei, os fluxos integrados para o atendimento de crianças e adolescentes, e a realização desse curso por pelo menos 5 profissionais. É isso que a gente trabalha no 13.2. No 14, especificamente, que é o Viva Sinam, que é, na verdade, violência e trabalho infantil prevenidas e notificadas no município de vocês. O que vocês precisam fazer no 14? Aqui no 14, vocês vão fazer, no 14.1, vocês vão enviar o Viva Sinam, que vocês já inserem normalmente dentro do sistema de vocês no município, vocês vão enviar para a gente referente ao trabalho infantil e violência sexual, o Viva Sinam. 14.1, posta na plataforma o Viva Sinam, você já apontou. No 14.2, vocês vão preencher um formulário sobre trabalho infantil a partir das informações do Viva Sinam, e o formulário sobre violência sexual a partir das informações do Viva Sinam e preenchido por órgão público competente contendo as informações de informação, sensibilização, mobilização social referentes às informações já reportadas no Viva Sinam. Então, vocês vão fazer essas 2 pontos no 14, que é situações de violência e trabalho prevenidas e notificadas no município. E no 15, especificamente, que é sobre o socioeducativo, o que vocês vão fazer no socioeducativo? 15.1, vocês vão colocar resolução, lei, decreto ou portaria ou plano municipal para o atendimento do socioeducativo. A maior parte dos municípios de vocês já tem um plano municipal para o atendimento do socioeducativo. Então, vocês só vão postar na plataforma o plano municipal de atendimento do socioeducativo. E o 15.1 também, vocês vão apresentar o fluxo integrado de atendimento desse socioeducativo, que também já deve estar previsto dentro do plano esse fluxo integrado.
E o 15.2, caso o seu município possua CREAS, vocês vão enviar para a gente o RMA CREAS de novembro de 2019, e o Censo SUAS anual de 2019. Caso do Censo SUAS de 2019. Caso não possua CREAS, aí o 15.2, se o seu município não possuir, vocês não precisam enviar. Esses são os resultados que a gente que foram os mais selecionados pelos municípios, dentre aqueles 9, que a gente observou trabalhar mais especificamente com vocês. Tem um resultado sistêmico que eu também gostaria de ressaltar aqui, que é o resultado sistêmico 11. Que é esse daqui, que foi simplificado, que é o Sistema Único de Assistência Social oferecido no seu município. Para efeito de pontuação, será suficiente o envio dos documentos de pelo menos uma ação de validação completa. E uma dessas ações de validação completa, vocês precisam observar que todas as ações, mas pelo menos uma ação de validação completa. Então, a gente tem 3 ações de validações aqui, e vocês precisam observar especificamente as ações de validação para que vocês possam preencher. Especificamente, a gente tem aqui uma que foi ressaltada, que é o 11.2, que vocês precisariam preencher programas de atividade, de capacitação, formação de equipe e lista de presença, e a cópia do Censo SUAS anual de 2019 da gestão municipal. Se vocês postarem esses dois documentos dentro do resultado sistêmico 11, vocês também já pontuam dentro desse resultado sistêmico, que é optativo de trabalho dentro do município de vocês. Então, teve ali também uma simplificação para efeito de pontuação que eu gostaria de ressaltar junto com vocês, tá? Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes para a gente ressaltar nesse momento, e aí, a partir disso, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, as dúvidas, experiências e todos esses relatos. Eu passo agora para a Débora, para ela conduzir um pouquinho junto com vocês também, para ela complementar as informações que ela achar necessária, tá? Obrigada, Ângelo. Eu estava vendo aqui, acho que temos muita coisa interessante aqui no chat. Eu estava aqui acompanhando, conforme você ia falando, eu estava acompanhando o chat aqui. Muitos colegas a informar sobre o que eles têm feito, ao nível por exemplo, aqui temos um exemplo de Cuiabá. Então, na verdade, muita gente a comentar muitas coisas interessantes. Eu vi aqui algumas perguntas concretas, então talvez começarmos por essas, Ângelo, para que a gente possa ir seguindo, e as pessoas podem ir fazendo ou através do chat escrevendo, ou se pedirem para falar, também podemos ouvir as dúvidas de vocês, tanto faz para nós. Perfeito. Por exemplo, a primeira pergunta é do Roberto, lá de Lagoa do Mato. A primeira pergunta que eu vejo como pergunta mesmo. Por favor, desculpem se eu tiver perdido alguma mais para cima, mas eu estava andando lá desde o início e realmente a primeira que eu vejo aqui foi o Roberto, em que ele pergunta assim: os municípios que dentre os 7 que deveriam escolher, não escolheram os resultados sistêmicos 13 e 14, terão que comprovar esses resultados sistêmicos, Ângelo? Então, os municípios dentre os 7 que deveriam escolher, não escolheram os resultados sistêmicos 13 e 14. Terão que comprovar estes resultados sistêmicos? Não, não terão que comprovar. Vocês vão ter que comprovar os resultados sistêmicos optativos que vocês tinham que escolher os 7 que vocês escolheram. Se vocês não escolheram o 13 e 14, vocês não precisam comprovar. Se vocês precisam comprovar os que vocês escolheram, mas se o município quiser comprovar para além do que escolheu, ele tem essa possibilidade, mas não se torna obrigatório comprovar para além dos 7 que vocês escolheram. Perfeito. E aí, Débora e Ângelo, eu queria só um reforço de dica, na verdade, prática para os municípios, dentro dessa pergunta do Roberto, não é isso? Deixa eu só localizar a pergunta de novo dele. Tá. Que é uma dica importante. Por exemplo, se o município fez a opção por trabalhar um determinado resultado sistêmico lá no município, por exemplo, algum resultado de educação, ou algum resultado de saúde,
ou mesmo algum resultado de proteção, por exemplo, mas o município não conseguiu avançar. E aí ele observa hoje, faltando um mês praticamente para o prazo final, que a coisa não vai avançar. Aí o que a gente tem sugerido para alguns municípios? Se ele está vendo, com base nas dicas que os nossos especialistas estão trazendo para a gente hoje, que ele tem plenas condições, por exemplo, de comprovar o 14, que ele faça um reajuste no caminho e faça a comprovação do resultado 14, já que ele não vai conseguir comprovar o resultado 1, porque pode ter travado alguma coisa. E aí ele consegue chegar lá no momento final com os 12 resultados sistêmicos comprovados. Então, assim, ele pergunta certamente se seria obrigatório que eles comprovassem. Já foi respondido por Ângelo e Débora. No entanto, a gente dá essa dica. Caso algum resultado não obrigatório desses 7, né, que o município precisa optar, travou, ele pode, de repente, ter como opção, como possibilidade, comprovar. E como o Ângelo bem disse, para além dos 12, ele pode comprovar mais do que 12, né, para justamente ter ali uma possibilidade a mais de garantir a sua pontuação. Muito obrigada, Edgar. Muito obrigada. Obrigada. Edgar, também tem uma pergunta da Maria José Leite, que acho que vai para si. Ela está perguntando se essa gravação vai ficar disponível depois. Isso, ficará assim. Para Maria José e para todos nós, a gente faz assim, a gente está gravando nesse momento, a gente sobe tudo para o YouTube e depois manda um link em todos os grupos de WhatsApp para quem precisar reassistir, reforçar os conteúdos, repassar para alguém que não pode estar aqui hoje, dessas 92 pessoas que estão online, agradecemos a todas e todos, para que possam assistir. E aí tem uma pergunta interessante que eu queria destacar para Débora, Ângelo, mas também pedindo reforço de Luciana na nossa equipe do Selo Unicef, que alguém perguntava lá em cima e eu fiquei um tantinho preocupado, que era da Delmira a pergunta. Deixa eu só localizar aqui. Estava bem para cima, Débora. Eu já achei. Não é como faço para comprovar esse resultado sistêmico quando não tem o CMDCA no município? Exatamente. Justamente, Débora, porque é uma condição essencial para que o município avance no selo existir o CMDCA. Tanto que lá atrás, os municípios lembram, né, que estão online aqui hoje, lembram que já entregaram a lei de criação do CMDCA no município e, na época, entregaram o documento que era a ata da última reunião do CMDCA. Ou seja, teoricamente, o município comprovou que o CMDCA existe, né? E aí, se de repente, nesse momento o CMDCA foi desativado, não está acontecendo, é importante que o município reveja isso e que o CMDCA consiga ser reativado, enfim, como instância de comprovação de alguns documentos. Por exemplo, a gente tem não só esse de proteção hoje, como o relatório final, que substitui o segundo fórum comunitário, né? Precisa passar pelo CMDCA, ou seja, o CMDCA no município precisa sim estar ativo. Desculpa, Débora, você ia complementar. Não, era isso mesmo, era isso que eu ia dizer, que sem o CMDCA, não teria como fazer hoje tudo que vocês estão a fazer. Então, é muito importante, Delmira, que você verifique o que está acontecendo no seu município. Ou ele está um pouco inativo, ou ele, por algum motivo, ou porque as pessoas que estavam na frente foram deslocadas para outro trabalho e agora, por esse motivo, ficou um pouco dormindo, mas é preciso que você vá atrás disso, porque senão você não vai conseguir completar tudo, tá bom? Tem uma outra pergunta também da Edinalva. Ângelo, ela vai bem direta, Edinalva. Para o resultado sistêmico 16, podemos comprovar uma das 3 tarefas. É isso, Ângelo? Exatamente, é isso. Vocês podem comprovar uma das 3, na verdade, né, uma das 3 tarefas. Eu simplifiquei para vocês um dos 3 documentos comprobatórios que precisam ser submetidos. Tem lá vários critérios de comprovação, são 5 critérios de comprovação, mas vocês têm possibilidade de analisar esses 5 critérios de comprovação por meio de 3 documentos comprobatórios, que é ou o relato do CMDCA sobre análise das causas de mortes por causas externas de adolescentes, sobre violência contra adolescentes, ou todas as ações de mobilização no município para a prevenção de violência contra adolescentes, ou a criação desse fórum no âmbito do CMDCA,
para a prevenção da violência contra adolescentes. Então, são uma desses 3 documentos comprobatórios que vocês podem submeter, tá? Então Edinalva, já viste como é que está tudo facilitado, hein? Apenas uma das 3 tarefas, tá bom? Há uma dúvida muito importante que eu estou vendo aqui do desenvolvimento social de Lucas do Rio Verde. Ele tem dúvida sobre o resultado sistêmico 9. Como o NUCA está parado devido ao Covid, nós gravamos os 2 vídeos com 2 profissionais da assistência social. Gostaríamos de saber se será válido. Queria ouvir primeiro o Ângelo, mas eu tenho um comentário também sobre isso. Ângelo. Então, na verdade, vocês gravaram 2 vídeos com os colegas da assistência social, o que é excelente, a gente acha excelente que vocês tenham gravado, a gente não quer que vocês percam esse material, postem na plataforma, mas a minha sugestão o NUCA está parado, mas o NUCA, os adolescentes, eles estão em casa, mas eles estão funcionando, estão lá no celular, estão ligados no WhatsApp, estão ligados no Facebook, estão ligados nas redes sociais, então fala para eles gravarem um videozinho, conversa com eles via WhatsApp para gravar um vídeo junto com os adolescentes via NUCA, e aí vocês postam também esse vídeo junto com os adolescentes, porque o objetivo é que os adolescentes tenham a compreensão, porque esse resultado fala muito sobre a questão escolar, então que os adolescentes tenham compreensão sobre a importância dessa questão da igualdade racial, então é mais para a sensibilização deles dentro dessa promoção também. A gente acha sensacional que vocês trabalhem junto com os colegas da assistência social, mas também tentem levar isso para os adolescentes e gravem junto com eles, por meio das redes. Era exatamente esse comentário que eu tinha. Os jovens, os adolescentes, eles estão... O NUCA pode não estar funcionando assim, deles se encontrarem ali pessoalmente, né? Mas do mesmo jeito que estamos aqui com vocês, online, eles também podem estar 2, 3, 4, 5, 6 adolescentes juntos numa pequenina reunião de WhatsApp. E essa pequenina reunião de WhatsApp, eles podem conversar sobre a temática, conversar sobre a campanha, e depois eles podem fazer um videozinho deles mesmos. Então, é sempre importante colocarem, porque é um resultado sistêmico, essa tarefa é mesmo para incluir os adolescentes nesse movimento, é mesmo para que a gente faça o engajamento deles. Então, realmente é importante que vocês consigam fazer esses, mas não tirem os outros. É muito importante que os avaliadores vejam depois que vocês incluíram mais pessoas ainda nessa discussão. Então, eu penso que é muito importante manter todos os vídeos que vocês fizeram, mas tentem falar com os adolescentes para eles fazerem uma coisa que não precisa ser muito elaborada, mas é importante sim que tenham esse vídeo, tá bom? Oi, Edgar. Edgar, então, só para literalmente complementar mesmo as 2 excelentes informações também sobre o NUCA, é só para retirar, transformar de repente, essa afirmação que, de repente, veio de Lucas do Rio Verde, no sentido de que está parado, questão presencial, mas que também pode ser um pensamento de muitos articuladores nesse momento. Porque, assim, a gente tem conversado com os mobilizadores e, assim, os NUCAs estão caminhando, sabe? Então, de repente, pode ser que algum articulador esteja pensando ou esteja, digamos assim, permitindo, né? Tá tendo Covid, então tá tudo parado, então tá tudo bem. Não. Os NUCAs, caso os articuladores não saibam, todos os desafios, os 8 desafios, foram adaptados para uma vivência online, para uma vivência à distância, sem aglomeração, sem reunião. Então, caso o município de vocês, conversem com os mobilizadores, tá? Articuladoras e articuladores aqui, conversem com os mobilizadores e mobilizadoras. Por quê? Se o município de Lucas do Rio Verde já comprovou todos os desafios, está tudo certo nas comprovações, tudo bem, mas é importante continuar mobilizando o NUCA. E uma das sugestões é que vocês utilizem as comprovações adaptadas dos desafios, né? Para continuar mobilizando. Hashtag mexa-se na quarentena, enfim,
entrevistas com pessoas à distância, para o Desafio 5, então tem muita possibilidade de assistir os episódios da série Que Corpo é Esse, para o Resultado Sistêmico 7, que é sobre direitos sexuais e reprodutivos, desculpa, Desafio 7. Então, há muita possibilidade. E se o município lá está faltando alguma comprovação, não é porque existe Covid que as coisas precisam estar paradas. Como eu falei, os desafios foram adaptados. Então, eu consigo fazer, como a Débora sugeriu, uma reunião por WhatsApp com alguns deles, faz uma reunião com 4, depois com mais 4, depois com mais 4. Precisa ter, nesse momento, no mínimo 8 adolescentes, 4 meninos e 4 meninas na lista de participantes. Então, assim, há possibilidade, sim, nesse momento, e, inclusive, devem continuar mobilizando os adolescentes nesses tempos de pandemia. Como Débora falou no início, o Covid, a pandemia, a prevenção nesse momento, mesmo precisando ficar em casa, não é motivo para paralisar as atividades com os núcleos de adolescentes, tá bom? Débora, seria encaminhar para outra pergunta, porque tem uma bem aqui em cima da de Lucas do Rio Verde. Ok. Que é justamente sobre a questão da vigilância socioassistencial. A dúvida é do Garcia de São Caetano de Odivelas, ou da Garcia, enfim, São Caetano de Odivelas, Pará. No meu município, não há oficialmente a vigilância socioassistencial. Logo, é uma assistente social que atua informalmente. Dessa forma, não temos como comprovar essa ação. Aí eu te pergunto, pessoa de São Caetano de Odivelas, qual que é essa ação para que os nossos especialistas respondam, tá? Porque se for em relação, por exemplo, ao resultado 3, não tem problema nenhum. Quer dizer, a não ser que, se não há CRAS ou não há CREAS, isso é um problema, né? Mas assim, só que a pessoa coloque lá também para que haja nossa consideração depois. Também tem mais acima, Débora e Ângelo, a Mila está pedindo tem uma explicação acima. Uhum. sobre o resultado 11, um reforço, e o 14, porque ela perdeu a explicação, de repente pode ser um reforço para muitos que entraram depois. Uhum. Acho que, deixa ela ver, então, eu acho que essa pergunta do Garcia, ele faz até para o Ângelo, né, que sobre a vigilância socioassistencial, realmente é complicado, porque como é que vai comprovar essa ação se é uma assistência social informal? Mas eu não sei se, mesmo sendo informal, Edgar e Ângelo, e aí eu peço que vocês ajudem o Garcia nessa solução, mesmo sendo informal, talvez se houvesse legitimação do município, poderia ser aceite ou não? Eu queria, talvez, passar essa pergunta para o Ângelo. Então, Débora, eu queria ouvir dele mais porque vocês têm uma assistente social para o município inteiro, que trabalha dentro do município. Eu queria ouvir mais do Garcia para entender, porque a gente sabe que as realidades, eles se alteram dentro das localidades, né? Mas esse caso, talvez a gente precise compreender melhor para entender como que vocês estão realizando esse trabalho de atendimento da assistência social dentro do município de vocês, né? Como que, se vocês têm estabelecido uma secretaria de assistência social, se vocês não têm estabelecido, como que fica essa questão para que vocês possam tentar. Se você pudesse referir mais especificamente a qual resultado sistêmico que você coloca, que eu acho que tem o 15, que é sobre o CREAS, e tem o 11, que é sobre o SUAS, especificamente. E aí, dentro do 11, vocês teriam que ver as adaptações e conversar mais especificamente como que a gente veria esse resultado e como que vocês estão fazendo esse atendimento por meio da assistência social, né? Porque tem uma série de ações que passam por meio da assistência social e que precisaria ter uma compreensão da realidade do município. Eu acho que a gente precisaria analisar muito bem esse caso. Então, vamos esperar que o Garcia ou a Garcia nos dê mais informações, não é isso, Edgar? Isso, inclusive, a Antônia Garcia, ela perguntava sobre o resultado 3. Assim, e aí você pode, Antônia, até literalmente ativar o seu microfone e explicar um pouco melhor. Sabe por quê? Se a gente está falando do resultado 3, é importante perguntar o seguinte: existe CRAS no município? Se existe CRAS, o CRAS alimenta os sistemas, né, Censo SUAS, RMA.
Aí, se não existe, aí a gente poderia fazer o seguinte, depois da explicação dela, claro, né? Ela mande um e-mail para a gente, selounicefamazonia@gmail.com, relatando as dificuldades, relatando como é que é o quadro, a situação, o contexto, para que a gente possa ver, tá bom? Mas, Perfeito. Eu vi aqui, Edgar, que eu estava analisando o resultado sistêmico 3, ele é sobre realizar a busca ativa e cadastramento de famílias vulneráveis por meio dos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS. E aí ele pede o documento comprobatório, o decreto-lei, portaria ou outra normativa municipal formal que estabelece a criação do setor de vigilância socioassistencial na estrutura administrativa do Executivo Municipal e a cópia do RMA-CRES referente a novembro de 2019 e census SUAS de 2019. E a cópia do RMA-CREAS referente a novembro de 2019 e suas RMA anual de 2019. Então, talvez, se vocês têm CRAS, esses dois documentos vocês conseguem, CRAS e CREAS, vocês conseguem colocar. Se não tem CREAS, aí vocês não conseguem colocar o CREAS. Mas um dos documentos, quando vocês escolhem trabalhar com esse resultado sistêmico, era que vocês criariam o setor de vigilância socioassistencial na estrutura administrativa do Executivo Municipal. Então, talvez vocês agora relatar se existe ainda oportunidade de criação desse setor e você utilizar essa oportunidade dentro do seu município até a finalização do selo para utilizar esse resultado sistêmico como uma oportunidade de diálogo no seu município para a criação desse sistema de vigilância socioassistencial, ou, alternativamente, relatar para a gente o porquê que não foi possível a criação desse sistema, esse setor de vigilância socioassistencial. Porque dentro desse resultado sistêmico 3, que ele não era obrigatório, ele era optativo, quando vocês, município, decidiram trabalhar com ele estava explicitado que vocês teriam que fazer a criação desse setor de vigilância socioassistencial, e que era a primeira ação de validação. Então, eu acho que aí vocês vão ter que relatar para a gente, ou utilizar esse tempinho final para tentar fazer um diálogo no seu município para a criação, ou, se não, relatar para a gente o porquê que houve entraves na criação desse setor de vigilância, socioassistencial. Ângelo e Débora, tem uma pergunta da Vanderlândia, do município de Vanderlândia, Tocantins, a Alaide, sobre a questão da PCJ. Ela diz assim, essas mudanças nos resultados sistêmicos, isso está escrito, sinalizado na PCJ, e eu até gostaria de responder e já colocar um link, Alaide, para você, e para todo mundo que não acompanhou, que não pegou ainda esse link, não baixou essa tabela, que foi a que o Ângelo mostrou na tela, tá? Cliquem nesse link e baixem essa tabela e tenham com vocês, de manhã, tarde, de noite, na cabeceira, no celular, impresso. Não está atualizado na PCJ, tá? Respondendo objetivamente a tua pergunta. A PCJ, ela infelizmente carece de algumas alterações, mas, então, o que fazer? Qual é o documento de referência? É esse documento, que é a listagem de documentos comprobatórios, que está super atualizada, feita pela equipe do Unicef. Então, imprima, tenha consigo em PDF, e aí marque as ações que o município optou realizar com base nas escolhas lá atrás do plano de ação. Tá bom? Então, o texto, oficialmente, qual é o documento para entregar, está nesse documento, tá? Muito bom, Edgar. Edgar sabe tudo, hein? Vocês têm o e-mail do Edgar? Edgar, todo mundo tem seu e-mail? selounicefamazônia@gmail.com. Acho que era bom colocar isso aqui. Coloca aqui de novo, escreve de novo, porque o Edgar, ele pode, na verdade, todas as perguntas que ele não conseguir responder depois que vocês mandarem para ele sempre vai mandar para os diferentes grupos, ou seja, educação, saúde, proteção, mas ele sabe, assim, quase tudo do selo. Então, é muito importante que vocês não percam a oportunidade de mandar para o e-mail do selo Unicef as perguntas e as dúvidas. Há uma, Edgar, uma que perdemos lá em cima, uma pergunta do Gemerson, de Araguaína, em Tocantins. Ele está perguntando se as jornadas pedagógicas deles tiveram inscrições de forma digital, se eles podem anexar a lista digital. Eu penso que sim, né, Edgar? Com toda certeza. Com todas as transformações, né, pede lista de presença. E existem várias formas de lista de presença. Se existe uma forma de lista de presença virtual,
Araguaína, comprove, por favor, e jamais fazer aglomeração nesse momento, justo para as pessoas assinarem a lista. E eu aproveito o gancho, porque alguém perguntou abaixo da pergunta do Jamerson, que era sobre... Bom, alguém vai pedir explicação sobre o estado 1, e eu já vou passar para vocês, mas a Maria José perguntou, porque eu falei rapidamente de uma série produzida em parceria com o Unicef, Canal Futura e Childhood, não é isso? Que é a série Que Corpo é Esse?, que faz parte do Desafio 7. É a série Que Corpo é Esse?, tá? Uma parceria do Unicef, Canal Futura e Childhood, enfim. Então, é isso. E aí, alguém pedia explicação, um reforço sobre o resultado sistêmico 1. Será que a gente teria como fazer o reforço? Eu penso que sim, né? Ângelo podia voltar a falar sobre o resultado sistêmico 1, né, Ângelo? Ângelo, abre aí no seu computador, na sua tela de novo, o resultado sistêmico 1, e vamos explicar com mais calma, né? Se a Ângelo quiser, posso projetar também, tá? Fica à vontade. Não, eu estou projetando. Vocês estão vendo? Está entrando. Tá, então vou mostrar para vocês. Resultado sistêmico 1, gente, que é o registro civil de nascimento assegurado a todas as crianças e adolescentes. A gente teve simplificação, então eu não vou nem olhar para o que era antes, eu vou olhar para o que é atualizado. Tá vendo que aqui nesse link que o Edgar mandou para vocês, em todos os resultados sistêmicos que foram alterados, aparece o que era antes, depois aparece o que é atualizado. Aqui dentro do que é atualizado, vocês percebem que a gente só tem 2 documentos comprobatórios nesse momento. A ação de validação 1 era criar o Comitê Municipal de Articulação para a erradicação do subregistro civil de nascimento. E aí vocês teriam que realizar ações para enfrentar a especificidade de pelo menos 2 dos 9 públicos prioritários conforme o Plano Social de Registro Civil de Nascimento e documentações básicas realizadas. E aí vocês têm que fazer um relatório de pelo menos ações desenvolvidas no âmbito municipais que atendam a pelo menos 2 dos 9 públicos prioritários definidos no Plano Social de Registro Civil de Nascimento e documentação básica. Então, vocês têm que mostrar um relatório de ações desenvolvidas no âmbito municipal atendendo pelo menos 2 dos 9 públicos prioritários. Então, a partir da criação desse comitê. Então, vocês precisam observar somente o que vocês precisam apresentar dentro desse documento dentro desse resultado sistêmico, na primeira parte, é um relatório sobre essas ações para erradicação do registro civil de nascimento, do subregistro civil de nascimento, observando 2 dos 9 públicos prioritários, tá? Pelo menos 2. E aí, quando a gente vai para a segunda parte desse resultado sistêmico, que é implementar o fluxo de atendimento integrado para emissão gratuita da certidão de nascimento e desenvolver ações de busca ativa de crianças sem certidão de nascimento no município, vocês precisam postar um documento de acordo, convênio, parceria, resolução, decreto, lei, portaria ou outra normativa administrativa formal que estabelece a instalação das unidades interligadas nas maternidades ou documento de acordo, convênio ou parceria celebrada entre cartórios e maternidades visando fornecer registro civil às crianças ainda na maternidade. Em caso de não existir maternidades ou cartórios no município, poderá ser considerado como documento comprobatório a declaração oficial do município onde o atendimento e o registro vem sendo realizado. Então, na verdade, essa é a interligação entre o cartório e a maternidade, que a criança já saia, que o bebê já saia com a certidão da maternidade. E caso o seu município não tenha maternidade, que o município, onde prioritariamente as mães estejam dando luz aos seus bebês, que essa maternidade esteja interligada ao cartório para emissão de certidão de nascimento, no 2. Então, o 1 é trabalhar com pelo menos 2 dos 9 públicos prioritários, e o 2 é essa interligação entre a maternidade e o cartório formalmente estabelecida dentro do seu município. Maravilha. Ok.
Ok, Edgar, só uma outra pergunta. A Edinalva volta a perguntar. Ah, não, a primeira é a Lígia, que ela fala que em Porto Rico do Maranhão não tem crianças sem registro de nascimento. O que ela faz nesse caso? Arriscadíssima essa informação, né, Débora e Ângela? Assim, até É, porque o Ângelo acabou de falar uma palavra que é super importante, né, quando a gente está falando não tem. Não existir é uma afirmação extremamente forte, até porque a gente está vivendo agora uma coisa chamada subnotificação, ficou em ênfase pela coisa do Covid, mas assim, o que é notificado, o que não é notificado. Então, é importante só a transformação dessa visão. Eu até substituiria essa afirmação. Não temos crianças sem registro de nascimento. Aí colocar uma interrogação no final. Será que não temos mesmo crianças sem registro de nascimento? É importante que essa pergunta... lembra o antigo slogan do Canal Futura? São as perguntas que movem o mundo. Então, para partir para a ação, é importante que isso vire pergunta e não uma resposta fechada. Não tem. Talvez o ideal fosse, será que não tem? Mas é interessante pensar, Lígia, lá de Porto Rico também, e aí Ângelo e Débora reforçam, claro, que assim, o município optou por trabalhar o resultado 1. Se o município não optou por trabalhar o resultado 1, avança para os resultados nas comprovações que vocês optaram, direcionaram, tá bom? Exato. E dentro disso que o Edgar fala, gente, é muito importante observar que vocês avançam, olhem, a gente tem os 5 obrigatórios e os 7 optativos que vocês escolheram. Então, vocês precisam focar nos 7 optativos que vocês escolheram e observar desses 7 quais são os de proteção. E aí vocês focam nos de proteção. Esse especificamente, o 1, se o seu município decidiu trabalhar o 1, é porque, por exemplo, havia alguma questão de subnotificação de registro de nascimento. Mas se não está no plano do seu município trabalhar o resultado sistêmico 1, não é agora um mês do selo Unicef que vocês vão se virar para esse resultado, entendeu? Vocês precisam se focar nos resultados que vocês decidiram trabalhar. E, especificamente, vocês precisam ter um olhar sobre os resultados e tentar compreender eles. Esse resultado sistêmico 1, por exemplo, trabalhar com 2 dos 9 públicos prioritários, que não é uma grande dificuldade. E a segunda parte era fazer com que a criança saia da maternidade com a certidão. É isso. E colocar isso dentro de uma normativa. Ponto. Era isso. Às vezes tem muitas palavras lá, mas que, na verdade, quando a gente traduz para a realidade, é somente isso, fazer com que a criança saia da maternidade com a certidão. E é isso. Ok, e para complicar mais ainda, Ângelo, olha lá o que a Leisa Nunes está a escrever. Se no município não tem maternidade, nos vizinhos também não tem maternidade, como faz para comprovar o resultado sistêmico 1.2? Então... Ela está te complicando. Vamos lá, Leisa, gostei. Vamos complicar, Leisa, vamos apertar o Ângelo. Então, Leisa, em algum lugar as crianças do seu município nascem. Então, a gente precisa observar aonde essas crianças nascem. Em algum lugar as crianças estão nascendo. Em algum lugar essas certidões de nascimento são emitidas. Então, vocês precisam fazer a conexão entre a maternidade, ou o local, o hospital, ou a unidade, aonde essas crianças estão nascendo, e o cartório, para que as crianças, ao nascerem, tenham a sua certidão emitida. Entendeu? Isso. Em algum lugar as crianças nascem, os bebês nascem. Sim. E, na verdade, essa pergunta volta, né? O município, não tem maternidade. Mas, assim, é isso que os nossos especialistas acabaram de explicar. As crianças nascem em algum lugar e existe um fluxo, né? Então, fortalecer isso. Só para complementar que a Débora deixou aberto a questão lá da Antônia Garcia, ela disse que eles já entregaram no resultado 3, RME do CRAS, do CRES, Censo SUAS 2019, ou seja, eles já garantiram a comprovação deles do resultado 3. Então, que bom. Fechamos com eles. Olha só, a Maria José, aí eu vou puxar a sardinha, como dizemos no Brasil, vou puxar a brasa.
para proteção, tá bom? Ângelo e Débora vão gostar. Porque a Maria José, que é lá de Gurupira, Tocantins, ela pergunta assim: se a saúde não conseguiu realizar todas as ações, podemos marcar outra ação de proteção a mais? E aí eu vou responder assim, como sugestão, tá? Maria José e demais. Primeiro pensem, se a ação não for obrigatória, porque se a ação for obrigatória tem que realizar, tá? Mas digamos que tenha uma ação, um exemplo, lá do resultado 5, do resultado 4, do resultado 6, que a saúde de repente travou, não conseguiu avançar. Então, assim, é uma super dica e vocês têm aqui hoje um leque de possibilidades dos resultados sistêmicos de proteção para direcionar, para apontar sim. Então, eu te sugiro agora, se travou tudo em algum resultado sistêmico que seja de outra área da saúde, puxa para a proteção, puxa para os resultados, né, que de repente estão mais próximos ali da Secretaria de Assistência. Eu dou essa dica para os municípios, porque assim, normalmente o articulador ele é de uma secretaria, ou da saúde, educação ou da assistência. Então eu costumo dizer, se travou muito, e tipo assim, no cenário ideal, claro que a gente ia trabalhar interlocução no município, né, intersetorialidade, tenta, fala de novo, reúne, mas assim, faltando um mês, essas sugestões são importantes, né? Então, por exemplo, puxa mesmo os resultados para proteção. Então, por exemplo, tem o resultado 3, que é super tranquilo, já falei para vocês, os especialistas também, 14 é tranquilo de comprovar, o 11 é tranquilo, então vocês têm três resultados sistêmicos que podem também substituir outros resultados que travaram. Claro, se vocês não tiverem já escolhido eles anteriormente. Então, existem muitas possibilidades, sim, de avançar nas comprovações. E uma coisa é certa, gente, não deixem um resultado sistêmico travar os outros, tá? Como o Cláudio, nosso gerente do projeto, sempre reforça. Não estou conseguindo comprovar 5, 8, 10 resultados sistêmicos, mas eu consigo comprovar um, eu consigo comprovar 2, e comprovar 1, 2, 3 ou 4 é melhor do que eu não comprovar nenhum, não é? Então, vamos avançar. Falta uma pergunta aqui, Edgar, que eu vi aqui bem interessante, quando o Ângelo estava explicando de novo o resultado 1, Ângelo. A Edinalva, ela perguntou quando você falou sobre os 9 públicos prioritários. E a Edinalva está perguntando quais são esses 9 públicos prioritários? Então, especificamente os 9 públicos prioritários, a gente tem que abrir a política como especificada lá no o Plano Social de Registro de Nascimento, de Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica. Se vocês quiserem, eu posso abrir esse plano para a gente olhar os 9 públicos prioritários e trabalhar junto com vocês, se forem uma dúvida do grupo. Ângelo, também posso mostrar o guia de políticas públicas, porque tem uma parte lá, né? Posso tem no guia? Aqui. Tem sim. Você projeta, por favor? Então, aí a gente observa. Aproveitando, gente, como encontrar esses documentos, né? Gente, vocês já navegaram pelo site do selo? Gente, a aba biblioteca tem um mundo de conteúdos para nos apoiar. Então, conheçam o site do selo, naveguem. Muitas vezes a pergunta que você tem travou... no guia de proteção. De proteção, Edgar, né? Tá bom. É isso, não é nesse daí não. É mais para baixo no guia de proteção. Então, quando vocês tiverem dúvidas sobre os de proteção, vocês vão aqui vir no caderno de orientações técnicas de proteção para crianças e adolescentes no município. Esse documento foi lançado no ano passado e ele traz a compilação de cada resultado sistêmico explicado para vocês. Então, ó, aqui tem a tabela, é uma publicação muito densa, ó, eu tô aqui com ela na minha mão para vocês verem como é uma publicação linda, e, ó, que ajuda muito vocês, essa publicação aqui, e que vocês podem tirar todas as dúvidas e que está de forma online aqui na website para vocês tirarem suas dúvidas. E aí a gente tem também essa questão do registro do resultado sistêmico 1 para vocês tirarem suas dúvidas. E que traz também a questão do registro civil. É mesmo isso, então. Uhum. E traz a questão... Lembrando que vocês vão encontrar aqui os resultados com toda a validação,
Mas vocês têm também esse novo documento, que é o documento que estamos trabalhando, com toda essa facilitação por causa do Covid, tá bom? Então, na verdade, esses documentos devem se complementar, né? Ângelo? Sim, vocês querem seguir para as outras Estou dúvidas sozinha? enquanto... Sim, não. Vocês querem seguir para as outras dúvidas enquanto eu trabalho nessa? E aí a gente retorna para essa dúvida? Vocês vão seguindo com as outras? Enquanto eu vou abrindo essa Eu acho que especificamente. já não tem mais nenhuma pergunta. Edgar, me ajuda, mas eu fui Deixa eu só ver seguindo aqui. Não me parece que não tem mais nenhuma pergunta, assim, nenhuma dúvida que possamos... a única que ficou pendente é esse da Edinalva. Quais são os 9 públicos prioritários do resultado 1 que Ângelo citou na sua fala? Certamente, e também trazendo à memória as apresentações de Cabral, existem públicos que são prioritários, né, que o Ângelo vai falar para a gente daqui a pouco, mas certamente um desses públicos é indígena, um desses públicos é o quilombola, um desses públicos é o de ciganos, mas Ângelo vai fazer uma resposta mais completa já para você, até mostrando, e se não me engano, isso está no Guia de Políticas Públicas, no apêndice lá. Mas, aproveitando... Tá aqui os públicos que eu vou... Então, os grupos populacionais que vocês podem trabalhar prioritários são povos indígenas, comunidades quilombolas, povos ciganos, povos e comunidades tradicionais de matriz africana de terreiros, ribeirinhos e outros povos e comunidades tradicionais, populações em situações de rua, populações em privação de liberdade, trabalhadores rurais e grupos LGBT. Então, são um desses 9 grupos prioritários. Então, são 2 desses 9 grupos. Maravilha. Então, não sei se a Edinalva ainda está aí, mas caso ela não esteja, depois ela vai poder ver, porque está gravando, e ela vai poder pegar as respostas da dúvida dela, né? E aí tem uma pergunta... A gente pode mandar por escrito depois para ela e indicar exatamente na publicação. O Edgar pode mandar para ela onde está exatamente na publicação e mandar por escrito. Mas são uma dessas 9 populações prioritárias que precisa, 2 dessas que precisam ser trabalhadas. Tem uma pergunta da Jasmine sobre o resultado sistêmico 14, que ela diz assim, que pode também ser uma dúvida de muitas pessoas aqui hoje. O meu município, está escrito exatamente isso, o meu município não tem Vivacinam, mas executou as ações do 14.2. E aí eu pedi orientação para os nossos especialistas, mas já dizendo para ela que, na verdade, não é o município ter Vivacinam, porque o Vivacinam é um sistema nacional, não é isso? Na verdade, o município precisa notificar no Vivacinam, fazer notificações, sim, para comprovar o resultado 14, especialmente do último ano observado, que foi 2019. Mas precisa, sim, para o resultado 14. Será que a gente tem algo a complementar sobre isso? Exato, a gente precisa... O Vivacinam, ele é nacional e o município, ele reporta. Então, se vocês conseguiram preencher o formulário 14.1, 14.2, que é sobre trabalho infantil e violência sexual, e vocês não estão reportando no Vivacinam, precisa ser analisado no município o porquê não está se reportando no Vivacinam. Porque o Vivacinam, ele precisa ser o reporte norteador das ações de vocês, dentro desse quesito de violência sexual e trabalho infantil, para reportar e para que vocês tenham dados consolidados dentro desses 2 aspectos. Então, se vocês não estão reportando, o porquê não estão reportando dentro do município? Vocês precisam analisar isso dentro do município de vocês, que é o 14.1, porque o 14.2 é um preenchimento a partir das informações reportadas dentro do Vivacinam. Então, se no município de vocês conseguem preencher os 2 formulários que o Unicef fornece, mas não conseguem reportar a nível do sistema fornecido pelo governo federal, por que não está acontecendo esse reporte? Que é fundamental
para que vocês tenham esses dados consolidados e que vocês entrem dentro do olhar de políticas públicas focadas também para o município de vocês. Maravilha. E acho que, por último, Edgar, talvez só há uma pergunta da Alaide, de Vanderlândia, em Tocantins. Ela está perguntando se o curso disponível pela Universidade de Ceará é o de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. É exatamente esse. Eu queria até mostrar, na verdade, a tela, porque, gente, nesse 6º ciclo de capacitação, a equipe do Unicef preparou um conteúdo super, super, super fantástico. Está aparecendo na tela para vocês? Sim. Logo quando vocês entram no site do selo, gente, tem logo essa primeira capa aqui, ó, 6º ciclo de capacitação online. Olha só a maravilha de conteúdos que tem aqui. Então, deixa eu só clicar para vocês verem, selo Unicef Resposta à Pandemia. Tem aqui, resposta à pandemia na área da saúde, na área de proteção está aqui nossa querida Débora, políticas sociais, educação, participação de adolescentes. E lá, após o vídeo de Débora, tem não só a apresentação que Débora tem de proteção, mas também vídeos sobre orientações para a produção de migrantes, 5 dicas para proteger crianças e adolescentes da violência em tempos de coronavírus, nota técnica. E aqui na área de proteção, gente, olha só que maravilha. Que tem um vídeo da querida Helena sobre as alterações nas comprovações, que é isso que Ângelo reforçou, mas também tem, ó, em PDF a apresentação dela, essa que Ângelo também utilizou hoje, e aqui o curso, ó, de enfrentamento à violência sexual, que é esse que ela estava perguntando, tá bom? Então, é só clicar e está aqui disponível para vocês o curso, tá? É esse curso que ela estava perguntando e respondemos, tá bom? Boa, então, Edgar, acho que podemos, não sei, se não temos mais perguntas, podemos encerrar, né? E aí, antes, só uns lembretezinhos, já de praxe, mas assim, que, gente, uma dica super importante que foi reforçada hoje pelo Ângelo e pela Débora, que assim, existem 4 resultados sistêmicos da área de proteção que são, como é que eu posso dizer, que vocês podem comprovar de uma forma breve, de uma forma rápida. Eu até prometi para os participantes do 3º módulo, comprove hoje, você consegue comprovar hoje algum desses resultados sistêmicos. O 3, que o Ângelo apresentou, o resultado 11, o resultado 14 e o resultado 16. É possível fazer essa comprovação. Então, lembra que vocês têm que apresentar 12 estados sistêmicos, 5 são obrigatórios e 7 a escolha do município? Pois é, hoje, Ângelo apresentou, e Débora, uma série de resultados sistêmicos, e eu garanto para vocês que, em poucas horas, 4 resultados sistêmicos, eu já falei para vocês, 3, 11, 14, 16, conseguem ser comprovados. Então, assim, avancem nas comprovações, avancem mesmo. E para que vocês tenham clareza do que comprovar, não esqueçam de ter em mãos, no celular, no tablet, no computador, na mesa de cabeceira, faz um banner e coloca no teu quarto, assim, bem grande, essa tabelona que eu acabei de enviar para vocês. Tá bom? Tenho certeza que Débora e Ângelo também adorariam que tivesse um banner imenso sobre os estados de proteção lá, para que vocês tenham clareza do que comprovar. Tá bom? Lembrete, gente, rapidinho, antes de Débora e Ângelo no final. Assine a lista de frequência, tá, gente? Nesse momento tem 73 pessoas online, é importante que todo mundo assine a lista de frequência. Como é que eu faço isso, meu irmão? Clique naquele link lá da lista de frequência que a gente está colocando direto aí no nosso chat. Clica, ele te direciona para uma página, você preenche e responde. Tranquilo, fica ouvindo a gente. Nós vamos ter, gente, no dia 2 e no dia 9, reuniões semelhantes a essas, aqui por esse aplicativo que é o Meet, Google Meet, com mobilizadores e mobilizadoras de adolescentes, tá? No dia 2 e no dia 9, sempre às 16 horas, horário de Brasília, tá? Só um aviso. Nós teremos, certamente, aulas futuramente das áreas, tá? Talvez de proteção, talvez de educação, isso tudo ainda vai ser definido, e a gente certamente vai avisar para vocês. Mas não esqueçam, ninguém, articulador,
mobilizador, ninguém esqueça, CMDCA não esqueça, estamos à sua disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham em relação a tudo isso. Até pediram para a gente mostrar na tela o e-mail do selo, o telefone do selo, tá bom? Para que a gente possa, que todo mundo tenha a clareza dos números, tá bom? E nós vamos ter, já falei, do encontro com os mobilizadores, teremos aulas certamente com outras áreas, não esqueçam, gente, de explorar, literalmente navegar e devorar o conteúdo que está no site do selo, eu mostrei para vocês há pouco, a área de proteção gravou vídeos, deixou a apresentação disponível, links úteis, então assim, ninguém tem desculpa para não comprovar, para não avançar nas comprovações, tá bom? Tem os números aqui de nossos queridos e queridas articuladores e articuladoras sociais, que são as pessoas do projeto que ficam literalmente responsáveis por articular vocês, por receber dúvidas, literalmente movimentar tudo isso. No Acre e em Roraima, o Kennedy, está aí o número dele. No Amazonas e em Rondônia, Elizabeth Cavalcante. No Amapá, Mato Grosso, Pará e Tocantins, Luciana Kellen. No Maranhão, Lorena Araújo. E, como um todo, num geral, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins, tem aí os 9. Falta alguém aí, mas tá, para os 9 estados, a gente tem selo unicefamazônia@gmail.com e o número ali, ó, 91-DDD 92575752, à sua disposição para tirar dúvidas, amparar, segurar na sua mão e dizer, vamos avançar, a PCJ é assim, semana que vem a gente vai ter uma pessoa exclusiva para já começar a literalmente apoiar de novo os municípios na PCJ, então, não sei como comprovar, quero ajuda, estamos à sua disposição. Então, meus recados estão dados, tá bom? E aí eu convido, peço agora, a fala para a nossa querida Débora, fazer o nosso momento final. Ok, primeiro eu vou pedir a Ângelo. Ângelo, a Djalma, não podemos deixar Djalma sem uma resposta. Djalma quase zangou aqui, dizendo que não respondemos a pergunta dela, e eu consegui pegar ali por cima a pergunta de Djalma. Djalma está perguntando se o relatório do Conselho Tutelar serve como comprovação. Ela já foi no Viva e lá não tem nada. Então, ela está perguntando se esse relatório do Conselho Tutelar serve como comprovação. Do Viva Sinã, especificamente, do 14.1. Isso. Então, o que a gente pede é o Viva Sinã especificamente. A gente não abriu exceção para o relatório do Conselho Tutelar. Eu acho importante que você coloque e faça uma explicação dentro do seu município, o porquê que vocês não conseguem reportar por meio do Viva Sinã e por que não estão conseguindo inserir essas informações. E talvez tentem transcrever essas informações para o sistema do Viva Sinã. E também anexem lá o relatório do Conselho Tutelar, mas façam toda essa explicação, por que não está conseguindo ser feito esse reporte do seu município, dentro do sistema do Viva Sinã especificamente, porque esse é o documento comprobatório específico que a gente pede, mas anexe também, então, do Conselho Tutelar para a gente ter essa percepção, mas o que a gente está pedindo especificamente é aquele outro documento comprobatório que é o padrão para todos os municípios da Amazônia. A gente não pode, a gente está fazendo não só da Amazônia como do semiárido, um processo equitativo para que todos alcancem o selo Unicef. Então, aí a gente vai fazendo as análises caso a caso, por que vocês não conseguem colocar esse relatório. Eu aproveito também, já antes da Débora finalizar, espero que tenha respondido a pergunta de vocês. Caso vocês tenham mais perguntas, enviem para a gente está aqui para analisar esse, ou casos específicos, a cada resultado sistêmico, enviem para os nossos colegas do Piabiru, que estão junto com vocês, eles repassam para a gente vai analisando caso a caso as dúvidas de vocês, o porquê que vocês não conseguem, e na verdade, gente, não é uma questão, por exemplo, esse do Viva Sinã, não é que o Unicef quer que vocês coloquem no Viva
Vivacinan. Não, é porque uma vez que vocês reportam no Vivacinan, o governo federal tem uma percepção, tem um relatório sobre as violências que acontecem dentro do seu município para orientar a realização de políticas públicas, destinação de recursos, priorização de ações. Então, é para priorizar municípios dentro dessa análise que eles fazem. Não é um documento para o Unicef exclusivamente, é um documento e um fortalecimento do seu município junto a políticas de nível nacional, entendeu? E que aí vocês têm esse olhar a nível federal. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar junto com vocês. É sempre um prazer ver vocês. Eu conheço alguns dos que estão aqui. Eu vi Jamerson ali, vi várias pessoas que estão aqui junto com a gente, de outros municípios, que estavam junto com a gente nessa sessão, e que passaram aqui os nomezinhos, e que vão relembrando desses momentos que a gente estava junto, e que a gente teve nas capacitações, e que a gente faz agora de forma online, e que é um prazer. A Vânia Araújo também, que eu vi aqui, que estava junto com a gente nas capacitações, e que a gente retoma agora de maneira online, mas que a gente está junto com vocês. E agora, nessa reta final, faltou um mês, gente. Cobrem da gente, mandem dúvidas, peçam, porque assim, foram 4 anos de trabalho conjuntos nossos. Vocês aí no município, a gente aqui no Unicef, para o fortalecimento das políticas de vocês e dos direitos de crianças e adolescentes. Então, esse é o momento de vocês, mais do que nunca, cobrarem da gente, mandarem perguntas, mandarem dúvidas, e a gente está aqui para isso, viu? É um prazer estar com vocês, e só essa felicidade que é contribuir com cada um de vocês, meus queridos colegas dos municípios. Um grande abraço para todos vocês. Eu também quero agradecer, muito obrigada a participação de todos durante quase 2 horas, 1h30 já dessa nossa interação. Obrigado pela participação, por vocês terem ficado do início ao fim, pelas perguntas todas, pelas dúvidas que vocês tiveram. Estamos sempre disponíveis. Lembrem-se sempre que é muito importante manter o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes bastante íntegro e bastante funcional, que mesmo que outra célula do sistema não esteja funcionando, encontrem maneiras de apoiar para que esse sistema não caia. É sempre importante proteger as crianças e adolescentes nesse momento de pandemia. E, na verdade, proteger vocês também, né? Protejam-se, protejam vossas famílias. Agradecemos demais pela participação de vocês. Estamos juntos, e depois do Covid, para quem vier em Manaus, passa lá no escritório, né? Para a gente conhecer pessoalmente, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Obrigado, Ângela, obrigado, Débora, obrigado a todos e todas que estiveram presentes nessa manhã conosco, super conectados, de todos os estados da Amazônia que participam do selo, municípios. Então, agradecemos mesmo a participação de vocês, tá bom? A equipe fica toda à disposição. Obrigado também à equipe do Tabiru, Cláudio, Erlane, Renan, Jair, Elizabeth, Kennedy, Luciana, Lorena. Falei todo mundo, não esqueci de ninguém. Obrigado a todas e todos. Estamos à disposição. Gente, vamos levar também para a área da saúde a sugestão de uma videoaula, tá bom? Não foi programada ainda, mas caso seja programada, avisaremos a vocês. Fiquem tranquilas e tranquilos. E assim, tem dúvidas, não te paralisa, pergunta para a gente, como é que eu faço isso, como é que eu adapto a Semana do Bebê, por exemplo, para uma realidade à distância, como é que eu faço essas reuniões com o NUCA online, a gente está à disposição, tá bom? Obrigado a todas e todas, bom almoço, bom dia.